Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Valéria e sejam bem-vindos ao canal Filmes com a Val. Hoje eu vou contar a história dos 13 fantasmas. Apresentarei para vocês. Vamos lá. O primeiro é chamado O Demolidor. Ele nasceu com o rosto desfigurado, sua mãe o abandonou ao nascer e seu pai morreu quando ele era adolescente. Ele cresceu com muita revolta, ele era alto, um gigante, tinha 2,10 metros, tinha uma força descomunal a ponto de amassar os carros do ferro velho aonde ele morava com as próprias mãos. Tamanha a força do gigante. Tem relatos de que ele conseguiu partir uma pessoa ao meio só com as mãos. Então, um dia, uma policial disfarçada seguiu ele até o ferro velho onde ele vivia e cometia os assassinatos e, junto com 12 policiais, entraram num confronto com ele para conseguir imobilizá-lo. Mas a força desse cara era tão grande que ele conseguiu matar vários policiais. Para abatê-lo, foi necessário 50 tiros. 50 tiros para abater esse. O segundo fantasma, ela é a serva. A serva, ela nasceu em berço de ouro. Era uma garota linda, muito popular na cidade. Seu defeito era flertar e brincar com o coração dos homens. Ela não ligava para o sentimento dos homens, nem os amigos avisaram a ela: Susan, um dia essa sua brincadeira vai te custar muito caro. E ela não acreditou. Seu namorado se chamava Chet. Chet era um jogador de beisebol. E numa noite de formatura, a Susan estava traindo Chet. Aí o Chet pegou ela aos beijos e abraço com o rapaz. O Chet, ira, matou o cara que ela estava se pegando no dia da formatura. Em seguida, ele pegou a Susan, a enforcou no campo de beisebol, quebrando o seu pescoço. Por isso ela aparece no filme igualzinho a foto aí, sempre se estribuchando com uma corda no pescoço. Então, ali eu não sei quem era pior. Era um casal perfeito, Chet e Susan, né? Então vamos ao terceiro fantasma. O terceiro fantasma, o nome dele era Jimmy Jogador. Esse Jimmy cresceu frequentando hipódromos, casa de jogos e bares. Ele era viciado em jogo. Ele abriu até um cassino e foi a ruína dele ter aberto esse cassino. Ele ostentava a fama de grande jogador, porém ele não era tão bom assim no jogo. Uma noite, ele atraiu um cara chamado Larry, gangster. Ele era um gangster lá dos anos 30 que fez uma aposta com Jimmy e o Jimmy perdeu. Porém, pegou o Jimmy, cortou, picou, arrancou a cabeça, arrancou os braços, arrancou a perna e jogou os pedaços no mar. Então esse fantasma, então Jimmy passou a ser conhecido como o Torso, porque várias partes dele foi cortado, desmembrado e jogado ao mar. Nosso quarto fantasma foi a Peregrina. O nome dela era Isabelle Smith. Em 1650, na Inglaterra, ela era uma órfã. No vilarejo, houve a morte de animais, as plantações não estavam mais crescendo naquele local. As pessoas lá daquela região chegaram à conclusão que tudo que estava acontecendo era culpa da Isabelle Smith. Para piorar a situação, o padre da cidade também adoeceu assim que eles chegaram. Eles disseram que tudo isso era culpa dela. Pegaram a moça, a Isabelle Smith, colocaram dentro de um galpão
né, onde eles guardavam os alimentos, e tocaram fogo lá dentro, né, com tudo dentro e ela lá. Esse barracão pegou fogo, porém ela saiu ilesa, sem nenhuma queimadura. Ao sair de lá, as pessoas passaram a ter certeza que ela era uma bruxa. Então pegaram a Isabelle, amarraram ela no tronco, no meio da cidade, aonde ela sofreu espancamento, as crianças cuspiam nela, as pessoas batiam nela e ela passou vários dias ali até morrer de fome. Se Isabelle era bruxa ou não, esse é um mistério que ninguém descobriu. Porém, ela morreu amaldiçoando a cidade e cada uma daquelas pessoas que fizeram mal a ela. Nosso quinto fantasma era o Harold. Harold era chamado de Bebezão. Ele foi criado por sua mãe, super protetora, em um circo de aberrações. E então ele foi criado nesse circo por toda a vida, como se fosse um bebê. Até usava fralda e babador. Ele era totalmente dependente da mãe dele e sofria bullying. Um belo dia, para irritarem bastante o Bebezão, que nunca ficava longe da mãe dele, eles sequestraram a mamãe dele. E quando ele encontrou a mãe tinha morrido sufocada, né? Tinha morrido asfixiada, sufocada. Ele teve um acesso de ira e matou todos os membros desse circo de horrores. Então, quando o dono do circo de horrores chegou, ele matou o Bebezão com requintes de crueldade. Então, o nosso próximo fantasma se chama a Mãe Cruel, malvada. O nome dela era Margaret. Ela era uma mulher de 90 centímetros que foi vestida como uma boneca durante toda a sua vida e criada num circo de horrores, dado ao seu tamanho de 90 centímetros. Nesse circo, ela foi violentada pelo gigante do local, um homem de 2,15 metros. Dessa violência nasceu o Harold, o Bebezão, que acabamos de contar a história dele aqui. Então, ela teve o filho dela e criou esse menino muito mimado e morreu. Temos também o primogênito. O nome dele era Billy Michael. Billy Michael era uma criança teimosa que não respeitava os pais e tinha acessos de raiva caso ele fosse contrariado por algum motivo. Esse menino, tinha um costume de gostar de brincar de faroeste. Ele adorava brincar de faroeste, brincar de xerife, brincar de índio. E um dia ele foi e pegou o arco e flecha e foi brincar com um amigo dele. E o pai dele sempre disse para ele nunca brincar com aquele aparelho de arco e flecha. Ele foi brincar e o amigo acertou ele com uma flecha bem no meio da testa. Príncipe dilacerado. O nome dele era Royce Clayton, nascido em 1940. Ele tinha 17 anos, era lindo, era um astro do beisebol. Um dia ele marcou uma competição de carro, um pega, com uns amigos dele. Nessa brincadeira, ele perdeu o controle do carro, capotou por 3 vezes e o carro explodiu. O corpo de Clayton foi enterrado num campo de beisebol em homenagem ao que ele mais gostava na vida dele, que era o beisebol. Princesa colérica, ou a princesa suicida, como eu gosto de chamar. Dana Newton foi abençoada com uma beleza de uma deusa. Sua vaidade e insegurança foram somados por namorados abusivos. Aos 20 anos, a depressão arrasou a dona. E
E ela desenvolveu uma mania de perfeição, de beleza extrema, e começou a pagar diversas cirurgias plásticas desnecessárias, porque ela já era linda. Um belo dia, ela não quis esperar o médico fazer a cirurgia dela e ela mesma resolveu fazer a cirurgia dela, ficando desfigurada. Ao olhar no espelho e ver que não ficou certo o que ela tentou fazer, a própria cirurgia dela, ela foi para uma banheira para acabar de vez com todo o sofrimento dela e ela se mata. O corpo dela, quando foi encontrado, as pessoas diziam que ela era tão linda viva quanto morta. O Chacal, o fantasma que mais assustou lá nos 13 Fantasmas. O Chacal, ele é um cara que tinha nascido em 1807, filho de uma prostituta. Criou um desejo insaciável por mulheres, atacando prostitutas com uma habilidade animal. Para curar seu apetite sexual, ele mesmo resolve se internar em um manicômio, aonde ele seria atendido num quarto todo acolchoado. E ele ficou louco com o passar do tempo, né? Com a abstinência sexual, preso no manicômio, mesmo por vontade própria, ele acabou ficando louco, muito agressivo. Foi necessário colocar a camisa de força no Chacal. Quando ele estava na camisa de força, ele já estava com uma força tão descontrolado pela loucura dele, que ele já estava, gente, comendo a camisa de força, mastigando, comendo a camisa de forças. O único jeito encontrado para poder prender o Chacal foi colocando uma caixa de ferro na cabeça dele, para impedir que ele mordesse os funcionários do manicômio e se agredisse também. Passado o tempo, o manicômio sofreu um grande incêndio e neste incêndio ele teve a possibilidade de fugir, porém ele não fugiu. Ele desenvolveu um ódio tão grande com pessoas, ele não queria mais ver pessoas, ele desenvolveu um ódio tão grande que ele preferiu morrer queimado no manicômio a fugir dali e sair livre, né? George Michael era um ferreiro em 1890 e foi acusado injustamente, gente, de roubo. Um homem chamado Nathan, que mandou ele embora da cidade. Porém, o George não aceitou ir embora da cidade. Ele não tinha culpa da história de roubo e resolveu ficar lá. Nathan se juntou com umas pessoas da cidade e matou a mulher e os 2 filhos de George. George, quando viu aquilo, ele ficou horrorizado e ele desenvolveu também uma ira tão grande que ele foi atrás do Nathan e seus comparsas e matou os 4 que tinham matado sua mulher e seus 2 filhos. As pessoas da cidade se revoltaram com o que o George fez, mesmo ele tendo sido uma vítima. Eles não aceitaram a vingança de George, foram até a casa de George, que era um ferreiro, pegaram todos os pregos dele, amarraram George num tronco de madeira e enfiaram todos os pregos no corpo dele, bateram nele. Pegaram o George, ele usava um machado, né? Ele usou um machado para matar o Nathan e os 4 pessoas lá que mataram a família dele. E enquanto ele estava com a mão para trás, algemado, as pessoas cortaram a mão dele segurando o machado. O George então morreu na mão das pessoas da cidade, jurando vingança a cada um deles. Essa foi a fantasma amante, mãe querida e que teria tido uma morte trágica, porém morreu por amor. É uma pessoa que morre para dar vida a outra pessoa. E é o que acontece com esse personagem no filme, que foi a esposa do personagem Arthur Critical, que é o personagem principal do filme. Para salvar o filho do incêndio, ela dá a vida dela pelo filho.
Você sabia da história dos 13 fantasmas? Você também tinha curiosidade em saber quem eram aqueles fantasmas, como eles viveram, como eles morreram? Então, contei aqui tudo pra vocês. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se inscreva caso você não seja inscrito. Um beijão, até o próximo vídeo e valeu!